Mais uma vez, boa noite a todos. Convido a você que está nos acompanhando a ler comigo o texto de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, versículo 7. O título da mensagem dessa noite é Um Alento na Tormenta. Mas antes da leitura, gostaria de fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra aberta que será lida. Já na leitura, Senhor, fale aos nossos corações. E que o Senhor me ajude a entregar o recado completo que o Senhor tem a dar ao teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus, Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, e Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Nós não conhecemos a Deus plenamente. Na verdade, isso é humanamente impossível. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus é o que Deus quis nos revelar. Deus não é um Deus descoberto pelo homem ou inventado pelo homem. Ele, na verdade, se revelou a nós. Os teólogos dizem que até existem alguns tipos ou classificações da revelação de Deus. Por exemplo, eles dizem que existe a revelação geral. Deus se revelou através da criação, da consciência humana ou da manutenção da vida. Eles também afirmam que existe a revelação especial. Deus se revelou e revelou a sua salvação através de Jesus, a palavra encarnada, e através das Escrituras, a palavra inspirada. E Ele revelou, então, através da sua palavra, o seu caráter, seus valores, atributos, seus princípios, algo que se Ele não dissesse, não manifestasse, nós não saberíamos. E o profeta Naum foi inspirado por Deus para trazer algumas revelações a seu respeito. E ele foi inspirado para trazer algumas profecias sobre acontecimentos futuros contra Nínive, a capital da Assíria. A Assíria seria julgada, e no meio desse povo, ali entre os ninivitas e os assírios, Deus manifestaria o seu poder, suas tormentas. E Naum escreveu a respeito disso. E no meio dessas profecias, ele traz revelações a respeito de Deus, seus atributos e seu caráter. E entre essas revelações, ele faz 3 afirmações que servem de alento para quem espera em Deus. Mesmo que esteja em tormenta, ao conhecer essas afirmações a respeito de Deus, encontra alento. Ele afirma que Deus é bom, que é fortaleza no dia da angústia e que conhece aqueles que confiam nele. Quando somos envolvidos por tormentas, angústias trazidas pelas lutas, ou quando vemos a injustiça prevalecendo no mundo, surge a possibilidade de não pensarmos ou não lembrarmos claramente a respeito das revelações que a palavra de Deus traz a respeito de Deus. Até que no meio dessas tormentas, nós nos lembramos de alguma história bíblica, ou lemos alguma passagem, algum capítulo, ou um versículo como este que nós lemos de Naum. Então nós paramos, nós meditamos no que lemos, nós realinhamos a nossa confiança em Deus e então tranquilizamos a nossa alma. Encontramos alento em meio à tormenta. E o que essas afirmações de Naum nos dizem e que servem de alento em meio à tormenta? Em primeiro lugar, essas afirmações nos revelam quem Deus é em si.
E essa afirmação, ou essas afirmações, revelam que Deus é bom. É isso que a Bíblia diz. Deus é bom. As desordens no mundo não significam que Deus deixou de ser bom. Antes mesmo de Deus criar o mundo, Ele é bom. E não há nada que aconteça no mundo que mude isso no Senhor, a sua bondade e o seu caráter. A bondade no mundo não é, a maldade no mundo não é culpa de Deus. A maldade do mundo é resultado da maldade do homem. E a maldade do homem é resultado do pecado. A profecia de Naum contra Nínive era uma revelação terrível a respeito do juízo de Deus que viria sobre eles, ou contra eles. Ela revela que Deus é tardio em irar-se, mas Ele não tem o culpado por inocente. Ela revela que Deus é zeloso e vingador. Ela revela que Deus tem caminhos sobre as tormentas e também tempestades, e que as nuvens são o pó dos seus pés. Ela nos revela que Deus tem autoridade sobre o mar, sobre montanhas, e também sobre a humanidade. São revelações duras, mas no meio dessas revelações, Naum diz que Deus é bom. Eu não estou aqui sendo advogado de Deus. Deus não precisa de advogado, Ele não precisa ser defendido. Só estou dizendo o que a Bíblia diz, que Deus é bom. E que mesmo quando Ele manifesta juízo, ou mesmo quando a calamidade chega, ou quando nossos planos parecem interrompidos ou frustrados, mesmo que haja tormentas ou tempestades, o Senhor é bom. É o que a sua eterna palavra nos diz. E Deus então não apenas faz o bem, mas Ele é a origem de tudo que há de bom, como nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus viu tudo quanto tinha feito, e o texto diz, eis que era muito bom. E quando não o consideramos, quando não consideramos Deus totalmente bom, então não o estamos considerando inteiramente Deus. Deus é perfeitamente bom. E Ele não nos concede nada por obrigação, porque Deus não deve nada a ninguém. Tudo que Ele nos dá como dádivas é fruto da sua bondade. É porque isso faz parte do seu caráter. Ele não faz nada para nos prejudicar. Ele não fica colocando casca de bananas para ver os outros sendo prejudicados, e Ele ri da desgraça da humanidade. Deus não tem prazer no mal. E mesmo quando algo que julgamos como mal acontece conosco, Deus tem o poder de agir no meio ou através dessas coisas para agir em nós, para o nosso próprio bem. Porque a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, essa afirmação, ou essas afirmações de Naum, além de mostrar quem Deus é em si, ela revela quem Deus é para nós. E nós aprendemos, através dessas afirmações, que Deus é para nós uma fortaleza. A desorientação, a sensação de não saber o que vai acontecer, ou a consciência, a compreensão de que existem coisas acontecendo além do que nós entendemos, trazem aflição e aumentam ainda mais essa sensação de tormenta. E quando nos sentimos inseguros, o que nós fazemos? Nós procuramos um lugar ou alguém que nos ofereça segurança, que seja para nós uma proteção, um abrigo. E nós aprendemos que Deus é bom em si, mas não somente para si mesmo. Deus é bom em si para nós. Ele manifesta essa bondade em nossa direção, a nosso favor. E uma dessas maneiras de manifestar a sua bondade é ser para nós uma fortaleza em momento de angústia, como nos diz Salmos 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza,
e socorro bem presente na angústia. O que é uma fortaleza? Fortaleza é uma construção feita para ser uma defesa em tempos de guerra, um lugar de abrigo em tempos de guerra, em tempos de ataque. E a angústia é aquela sensação de aperto, de sufocamento, de esmagamento, de estar num beco sem saída. E em meio à tormenta, quem se abriga em Deus acha um refúgio contra o esmagamento. Ele é fortaleza no dia da angústia. E a tormenta, a angústia, tem prazo. Está limitada ao tempo, o dia da angústia. Mas Deus, em seu ilimitado poder, não está condicionado ao tempo, muito pelo contrário, o tempo está condicionado a Deus. Então a angústia tem tempo determinado, mas Deus como fortaleza não. E antes que a angústia chegue, Deus já está preparado como fortaleza. E quando a angústia passar, Deus jamais será abalado. E essa é a afirmação que a palavra de Deus nos traz. Pois Deus, o Eterno, faz o seu caminho na tormenta, e ao som da sua voz, o mar e o vento, a tempestade se calam. E é nesse Deus que nós encontramos abrigo. E por último, as afirmações de Naum, capítulo 1, versículo 7, nos ensina quem Deus é em si, quem Deus é para nós, mas também nos revela quem nós somos para Ele. E o texto nos diz que somos conhecidos por Ele, pela confiança que nós temos nele. Obviamente nós sabemos que Deus é conhecedor de todas as coisas, mas esse trecho, essa passagem é muito enfática nessa afirmação, de que Deus é conhecedor daqueles que confiam nele. Há uma familiaridade entre Deus e aqueles que confiam em seu caráter. Deus sabe tudo sobre aqueles que confiam nele. Deus conhece as suas histórias, suas condições, seus sofrimentos. E não apenas sabem os seus nomes, mas os conhece pelo nome. Isso nos faz lembrar de Moisés, Êxodo capítulo 33, versículo 17, um diálogo entre Deus e Moisés, quando Deus diz a Moisés: achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo nome. Deus conhece os que confiam nele, e aqueles que têm confiado no cuidado e poder de Deus, não lhes são estranhos. Jesus disse que há uma relação de confiança entre ele e suas ovelhas, pois a sua voz é familiar às suas ovelhas, e ele diz que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Alento pode ser respiração, pode ser fôlego, pode ser um estado de ânimo, de coragem, de vigor. E em meio à tormenta, o nosso fôlego aos poucos vai acabando, a gente vai ficando sem ar, às vezes sem ânimo, até que nos lembramos da revelação da palavra de Deus, que nos ensina que Ele é bom, que Ele é fortaleza para nós, e que Ele nos conhece pelo nome. E então aprendemos a descansar nele, encontramos alento e prosseguimos até que a tormenta passe. Que Deus nos abençoe e que Ele enche o nosso coração de paz e confiança nele. Amém.